Você pode ter a melhor técnica vocal do mundo e ainda assim não emocionar absolutamente ninguém. A gente acredita que cantar é apenas um processo mecânico de acertar as notas, de ter a técnica perfeita, mas o verdadeiro problema é que ao focar apenas nisso, nos transformamos em robôs musicais. A gente vira um piloto de alta performance em um carro que não tem destino. Cantar as notas certas não te faz um artista, te faz um reprodutor de sons. Quem sabe não é essa falta de direção e propósito que tá deixando seu canto meio vazio. E talvez até travando a sua evolução. Hoje você vai entender o que realmente transforma o seu som em arte. Nós vamos voltar ao tempo, entender a nossa missão como cantor, descobrir o ingrediente invisível da interpretação. E no final dessa aula nós vamos testar juntos como a sua voz muda quando você deixa de cantar notas e começa a contar histórias. Bem-vindo à primeira aula do nosso curso de canto básico. Nós estamos começando por aqui. Antes de falar sobre qualquer exercício, sobre técnica vocal, ritmo, afinação, você vai entender que o canto começa muito antes de você abrir a boca. Ele começa na sua mente, no seu coração. Se não entendemos o porquê cantamos, o como fica menos relevante. Essa é a base de tudo. Imagine que você está sentindo uma alegria tão grande que parece que vai explodir. O que você faz? Você dá um pulo, você grita, ou você dá um sorriso largo. Agora imagine que você quer que a outra pessoa sinta exatamente essa mesma alegria que você está sentindo. Como você faz? Você poderia pintar um quadro com cores vibrantes, escrever um poema com palavras felizes que expressem a sua alegria, ou criar uma dança cheia do seu sentimento. Isso é arte. De forma simples, arte é o ato de pegar um sentimento, uma ideia ou uma história que está dentro de você e criar uma ponte para que outra pessoa veja, sinta, viva, se envolva, ouça aquilo que está dentro do seu coração. E nós, seres humanos, temos diversos materiais para criar essa ponte, que geralmente se dividem em grandes grupos. As artes visuais, como pintura, escultura, fotografia. As artes literárias, como poemas, contos. As artes performáticas, como dança, teatro e a música. E hoje em dia até as artes digitais, que utilizam de tecnologias digitais para criar universos inteiros, como nos filmes. Fazemos isso desde o início dos tempos. Pintamos nas paredes das cavernas, batucamos em troncos, contamos histórias ao redor de fogueiras, relembramos momentos engraçados ou dramáticos e instintivamente imitamos os sons desses acontecimentos. Fazemos isso porque temos uma necessidade fundamental de nos conectar e dizer: ei, eu sinto isso, você também? E antes mesmo de inventarmos pincéis, instrumentos musicais, entre outras tecnologias, nós temos a nossa voz, o primeiro instrumento musical do mundo. Um grito de alerta, um sussurro para acalmar o bebê. O canto. O canto é uma das artes mais intuitivas que existe, porque ele carrega a sua emoção de forma direta. O canto é a emoção empacotada em forma de som. Sem essa emoção, a arte parece que perde o sentido, fica vazia. Não é? Mas a cara da arte muda, a estética. E por isso a gente precisa expandir a nossa visão, para olhar ao longo do tempo aquilo que era considerado belo e certo na arte. Na arte ocidental, a jornada é fascinante. Começa com as pinturas nas cavernas, na pré-história, passa pela busca da perfeição do corpo humano, na antiguidade, grego, romano, se volta para o divino e espiritual, na Idade Média, redescobre o ser humano no Renascimento, explode em emoção e em drama no Barroco, até chegar na arte moderna e contemporânea, que desconstrói as coisas, quebra muitas regras para descobrir novas formas de ver o mundo, de ver a arte e de ver a si mesmo até. Na arte oriental, a busca é um pouco diferente. Na China e no Japão, por exemplo, a arte frequentemente busca a harmonia com a natureza, a simplicidade e o significado sutil em um único gesto, como na pintura contemplativa ou na delicadeza da cerâmica. A arte nesse contexto não grita, ela sussurra. Pense, por exemplo, nos doramas. Muitas vezes as emoções são bem mais sutis, mais contidas do que nas séries brasileiras, por exemplo, que é ocidental. Isso não é certo ou errado. São culturas diferentes. A arte é um reflexo de como a sociedade daquele lugar vive e se expressa. Por que esse voo é importante? Para entendermos que a arte é sobre expandir a sensibilidade, a empatia. Não sobre se prender a uma única cultura. É sobre ver o universo e sentir a vida. E para ser um grande artista da voz, você precisa primeiro ser um grande artista do sentimento. O canto tem milhares de cores, e o seu trabalho não é achar o jeito certo universal, mas sim expandir a sua sensibilidade para escolher a cor certa para aquela música. A maior armadilha para quem tá cantando é acreditar nesse mito. Quando tiver a técnica perfeita, aí sim é só colocar a emoção na música que vai ficar, ó, perfeito. Por que as pessoas fazem isso? Talvez porque a gente esteja muito acostumado em mirar naquilo que a gente não tem do que encarar
o que a gente já é, os nossos próprios sentimentos. Só que quando você segue esse caminho, você se acostuma a cantar de forma vazia. E na hora de cantar pra valer, o seu canto pode soar um pouco frio, como no exercício de piano que você fez. A interpretação não é a cereja do bolo que você coloca depois que ele tá pronto. A emoção é o jeito que você faz o bolo inteiro. É por que você coloca a cereja no bolo. A emoção muda como você faz tudo isso. Técnica sem alma é só um som organizado. Então, ao invés de pular direto para como cantar o agudo perfeito, como respirar do jeito certo, e nós vamos chegar lá. Mas antes você precisa entender que você tem uma ferramenta dentro de você, talvez a mais poderosa que você tem, que vem muito antes de você abrir a boca. A intenção. Pense no seguinte, você está dirigindo um carro de luxo e sabe fazer drift, sabe dirigir como ninguém, mas não tem um destino. O carro é a sua voz. A habilidade de dirigir é a sua técnica vocal. O destino é a sua intenção. Muitos cantores focam apenas em dirigir, mas esquecem de escolher o destino. A intenção responde à pergunta: o que eu quero que a pessoa sinta ao final dessa frase? A técnica vocal é apenas um meio perfeitamente ajustado que leva a sua mensagem até o coração da outra pessoa. A técnica te dá a liberdade, a intenção te dá o propósito. Quer um exemplo claro do poder da sua intenção? Pensa na música Parabéns Pra Você. A gente pode cantar isso no automático, batendo a palma de forma totalmente mecânica. Agora imagine uma mãe cantando pro seu filho recém-nascido essa mesma música, sozinha em casa, no quarto, com os olhos lacrimejando. As notas musicais são exatamente as mesmas. O ritmo é o mesmo, mas a intenção mudou tudo. Quer ver como a sua voz muda quando você decide ser um artista ao invés de uma máquina? Faz esse teste aqui comigo. Pega a frase "eu não quero mais". Primeiro fala essa frase como se você estivesse lendo uma lista no supermercado sem emoção nenhuma. Vai. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero maçã, arroz, eu não quero mais, eu não quero mais. Agora fecha os olhos. Lembra da maior decepção da sua vida e diga essa mesma frase como se tivesse com um nó na garganta, expressando a sua dor. Eu não quero mais. O que aconteceu? O som mudou, a sua respiração mudou, a pausa mudou. Você não pensou em técnica, você pensou na mensagem. A arte acontece quando a intenção vem em primeiro lugar. O som é só uma consequência do que você sente. Quer ver a gente transformar uma simples nota musical em uma experiência artística? Vamos usar apenas a vogal A. Eu quero que você cante essa vogal focado em apenas fazer certo, como se fosse um robô. Canta aí. Ficou mecânico, quadrado, vazio. Agora cante esse mesmo A na mesma nota, mas a intenção agora é de um suspiro, de um alívio profundo, como se você tivesse recebido a melhor notícia do ano. A nota é a mesma, mas a intenção deu vida ao som. A técnica vocal garante que você alcance essa nota, mas a intenção é quem decide a cor que o seu som vai ter. O cantor, no fundo, é um ator cujo roteiro tem uma melodia. Na próxima vez que você for estudar alguma música, leia a letra primeiro, como um poema, e se faça essas perguntas. Para quem eu estou cantando isso? Para quem eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Qual a emoção primária? Você vai ver que a música ganha outro sentido. Agora, eu te desafio a mudar completamente o jeito de cantar em 15 segundos. Topa? Pense no refrão que você mais gosta de cantar. Eu quero que você cante ele se policiando, focado 100% em tentar deixar o mais perfeito que você puder. Bonito. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Agora joga essa preocupação no lixo. Canta esse mesmo refrão imaginando que é a última vez que você vai poder cantar esse refrão na sua vida e que você está cantando para a pessoa que você mais ama no universo. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. O que aconteceu? O peso da música mudou. Comenta aqui embaixo qual foi a diferença que você sentiu ao cantar a música pensando em fazer certo e cantar pensando em expressar a sua verdade. Hoje você entendeu qual é o papel da intenção na arte. Agora sabemos o porquê cantamos. E na próxima aula você vai conhecer melhor o nosso material de trabalho. O som. Vamos falar sobre os fundamentos do som e os fundamentos da música. E isso vai complementar exatamente o que vimos hoje. Não esquece, sinta a música, viva a arte e até a próxima aula.